Sejam muito bem-vindos a mais um podcast criminal. Na verdade, ao novo podcast criminal, que agora nós estamos de cara nova. Eu, Thaisa Monari. Eu, Camila Pavan. Hoje a gente está aqui num podcast totalmente inovador, num novo cenário aqui para vocês, novos equipamentos. Tô achando o máximo. Eu tô adorando também. Eu amo, né? A gente não gosta de falar. E já que é para falar de algo que a gente está reinventando, que a gente está reiniciando, né? A gente também já trouxe um tema também que fala um pouco sobre o início da advocacia criminal, os desafios, os perrengues, tudo aquilo que a gente pode enfrentar no início da carreira, né, Thaisa? Sim, justamente, né, Camila, para poder ajudar, incentivar esses novos advogados que leva de advogado desmotivado que tá vindo, né, Camila? Semana passada nós participamos da jornada que teve promovida pela UEM, né? E a gente teve acesso a muitos estudantes, jovens advogados que estão recém-formados. Então a gente conseguiu assim captar um pouco das ideias do que está rolando, quais estão sendo as principais dificuldades, e a gente resolveu trazer isso no nosso novo podcast criminal. E ia ser muito legal a gente conversar disso, até porque eu e a Camila tivemos experiências diferentes, de dificuldades diferentes e percepções diferentes. Isso pelo tempo que nós se formamos, né? Quando eu me formei, que era uma forma, os processos eram físicos e tal. A Camila, que já teve a formação ali na pandemia e foi tentar também iniciar o escritório dela sozinha, assim, viu como que é o começo. Então, eu acho que todo mundo aqui tem essas dores que a gente consegue discutir, trazer um pouco de motivação também para essa galera Sim. poder começar, né, Camila? E assim, um dos primeiros pontos que o pessoal já trouxe de antemão já fala um pouco sobre a falta de experiência na prática, né? Como quando chega um cliente, lógico que a gente também vai falar sobre chegar o cliente, que isso também é um desafio, mas quando chega um cliente, entra em contato, como lidar com essa situação, como conduzir um atendimento, como passar ali, né, as próximas informações, os honorários, porque a gente tem que ter peito firme para passar honorários, né? Claro. Então, qual que é a sua percepção hoje, Thaisa, sobre lá atrás, como que foi lidar com a falta de experiência no início, e depois eu falo um pouquinho também sobre como foi para mim. Ai, Camila, eu falo assim, né? Eu acho que dá até para elencar os pilares do início, do que o advogado tem que investir, do que o advogado ele tem que buscar. Quando eu comecei, uma das coisas que nós sabemos, já falei inúmeras vezes, não existiam mentores, não existia internet, não existia curso online, não, internet existia, gente. Alô? Internet existia! Tá descando a internet, mas Calma! existia. A discada que você ficava depois da meia-noite, porque se não pagava, né? Não era todo mundo que tinha internet paga, você tinha que logar depois da meia-noite. Brincadeira, não. Gente, quando eu virei advogada já dava para ter Wi-Fi. Mas, enfim, essa questão do conhecimento não era algo tão acessível, por mais que existia a internet, eu aprendi muito com a internet, tudo que eu tinha modelos de peça eu buscava na internet, essas coisas, mas não existiam cursos, tantos cursos, tanto que a gente usava muito os cursos da ESA, do Hoje em OAB. dia a gente tem muito curso, né? Não, Online. chega a ser até Gente, às demais. vezes eu tô no meu Instagram assim e eu quero pegar o celular e jogar na parede, porque eu não aguento mais pessoas tentando me vender curso. Não, e o duro, que é assim, não é só vender o curso, é vender um curso que seja efetivo. Não é um Exato, curso que dê resultado, que tipo assim, que exato. te ajude com a prática. Porque eu mesma, você também é pós-graduada, nós temos a graduação e a pós-graduação. Eu cheguei a iniciar a terceira pós-graduação, né? Uma terceira pós. Eu vi que tudo parecia uma graduação, É uma extensão da uma graduação. extensão da graduação. Você não via nada novo, parecia que você estava fazendo uma nova graduação. Quando eu fui fazer a terceira pós, e aí eu falei, não, eu vou investir em livros, né? Então eu comecei a comprar livros. Então uma das primeiras coisas é o conhecimento. A pessoa tem que investir no conhecimento. E eu lembro que, como não tinha, a gente ficava buscando muito. Eu era muito curiosa, então eu ia no fórum. Se eu tinha a oportunidade de estudar um processo, alguém me falava: Ó, Thaís, eu quero que você consulte um processo. Eu ia e eu xerocava o processo inteiro. Todas as peças dos advogados, tudo, e eu ficava lendo as peças, como os advogados faziam, Para ver como que era a para ver como que estrutura, era na a prática. tese. Porque eu não pude fazer estágio, eu pude, assim, os poucos estágios que eu pude, eu tinha que trabalhar. Então, eu tinha ali, ó, uma, duas vezes na semana que eu conseguia fugir para fazer um estágio, eu fazia voluntário. Eu ia voluntário ali no juizado, e
tudo eu tentava aprender. Então, o conhecimento hoje que é mais acessível, e eu vejo muita gente que fica, eu não tenho dinheiro, eu não sei. Parcela, entendeu? Parcela, porque aquilo vai te dar retorno. E eu lembro uma vez, aqui eu vou citar sempre o Dr. Morales, porque todo mundo tem um advogado que ajudou, que se inspirou. Eu era o Morales, né? Hoje sou amiga da Marcela, filha dele, mas o Morales, para mim, era minha inspiração, porque, nossa, falava advogado criminalista na época, Dr. Morales. O Dr. Morales é fudido ainda, mas tá velhinho, velhinho. E o Dr. Morales. E aí eu fui no escritório dele e pedi estágio, tudo, mas ele não tinha oportunidade de estágio, não tinha vaga de estágio. Mas eu falava pra ele, deixa eu ir fora com você? Deixa eu comprar uma audiência com você? Ele já tava de saco cheio da minha cara, acho que ele não aguentava eu mais no pé dele. Mas ele deixava eu ir. Ele falava, tá bom, vou ter audiência tal dia, você vai lá, não sei o quê. Então eu ia e tentava aprender. E aí, em uma das vezes, um dia eu encontrei ele no fórum, eu tava com um inquérito para analisar, para atuar, e eu falei pra ele, Morales, eu tô com uma dúvida aqui, o que que eu faço aqui? Eu vou na delegacia, o que que eu faço? E ele falou assim, primeira coisa, cada celularzinho aí, ó, se você não tem plano, você pode fazer um plano de celular, que você vai gastar muito celular. Falei, isso aqui é instrumento de trabalho. Então, se você acha que você vai advogar e você não vai gastar dinheiro, você já começa gastando, porque se você não investir, você Não tem não tem retorno. retorno. Então, ele falou assim, ó, já cata o celular, assim, ó, liga lá na delegacia, pede pra falar com o escrivão aqui, ó. Aí eu tava com a intimação, aqui, ó, tá aqui o escrivão, pede pra falar com o escrivão, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Então, o que que eu sempre pensei também? Que eu tinha que investir na minha advocacia, Aham. entendeu? Seja com um bom computador, entendeu? Eu tinha um computador que vivia travando. Aí fui lá na Magazine Luiza, parcelei em 20 prestações o notebook, que é aquele que tá remendado, que a gente deixou na sala de reunião, ele quebrou, mas ele é bom. Tem E valor sentimental. de valor sentimental. Aí eu passei um durex ali onde ele quebrou. Só que ele, nossa, foi meu primeiro notebook. Então, Gerou muitos assim, honorários. me gerou muitos honorários. Me gerou muitos honorários. Então, tem que investir. Eu vou dar um exemplo. Eu postei ontem. Eu fiquei assim, lisonjeada com uma aluna que ela chegou e falou para mim. Ela falou assim: eu não tinha dinheiro para comprar teu curso, e você me dava dicas. E aí, o meu primeiro honorário, eu comprei teu curso. Hoje, com a experiência, eu adquiri segurança, eu estou sabendo aplicar nos processos. Hoje eu tenho 40 clientes. Exato. Eu não Uma tinha coisa que eu nenhum. acho legal dessa questão da falta de experiência prática é que, assim, a prática, realmente, você só vai adquirir Com o com a tempo. prática. Mas isso, gente, é um processo. Então, não tem problema, né, você não ter a prática. Só que também não tem a necessidade de se arriscar à toa. Eu É. acredito nisso. Se tem ali, eu peguei muito a fase das lives. Ah, Quando eu peguei meu AB, pandemia, nossa, o Instagram bombou de live, de prática, de não sei que o foi a quê. hora do povo É, absorver conteúdo. era conteúdo, era muito conteúdo, era chuva de informação, assim, ó. Minha cabeça ficava e eu pensava, eu não posso mais perder essa live, não posso perder essa live. De pessoas que hoje a gente viaja para assistir congresso. Então, assim, era muito próximo isso, né? E entregando ali o ouro. De como, eu lembro, a primeira live que eu assisti foi como fazer um atendimento de flagrante na delegacia. Então, muito do que, assim, eu entendi sobre o procedimento, né, sobre os direitos também do advogado nesse momento, veio ali daquelas lives. Lógico que foi algo momentâneo, né? Hoje em dia ainda tem, mas foi algo momentâneo. Menos, né? Tem um pouco menos. Só que foi uma oportunidade que eu vi naquele momento, né? Igual você falou, eu vi a oportunidade de pegar o processo, tirar xerox, porque eu estava ali, estava disponível. Porque naquela época era o que tinha para mim ter acesso. Exato. Então, Então, mas isso se iguala, porque são a oportunidade. Eu isso. aproveitava cada oportunidade que eu tinha de aprender para aprender. Você já, qual é a sua oportunidade que tinha na época? As lives. Era as Você lives. aproveitou as oportunidades. Você podia ter ficado de braço cruzado, Exato. ter saído pro. Não, você não ia sair porque tava pandemia. Vai ter ficado namorando, que na época você namorava, você podia ter ficado fazendo qualquer coisa à toa. Não, mas você foi estudar, você aproveitou aquele Exato. conteúdo Então, gratuito. assim, quando aí a prática, ela vem um pouco. Eu falei sobre isso hoje. A gente tem que aprender com os erros e os acertos dos outros também. Então, se a gente pega a prática de alguém que já vivenciou aquela situação, quando a gente pegar uma situação semelhante, talvez a gente não consiga lidar perfeitamente, mas a gente já tem um direcionamento, né? Isso é muito interessante. Hoje em dia, assim, muitos cursos na prática, pega alguém que você se inspira, que você entende como referencial e vai atrás de saber como que essa pessoa faz também.
né? Não só comprar o curso, às vezes, da pessoa, mas igual você falou da sua aluna, ela foi falar com você, ela teve acesso a você. Às Não, vezes na ela está verdade, a gente gerando uma ponte ali de uma troca que eventualmente vocês podem pegar um caso juntas. Então, assim, exato, você já lembra dessa pessoa, né? Você com acabou de falar aqui certeza. dela. Não, igual o- no caso do curso, a gente tem um grupo de alunos que virou uma família ali, todo mundo se ajuda. Eu falo muito que quem tem boca vai a Roma. Esse Aham. ditado eu levo para a vida, porque eu não pode ter vergonha. Você não pode ter vergonha de ligar no lugar para pedir uma informação, de perguntar. Quantas vezes já aconteceu da gente, vamos tirar a guia, não está conseguindo tirar a guia, liga na vara. Pergunta, como que tira? É. Mas não tem problema se a pessoa vai A gente achar ruim faz ficar isso até perguntando. hoje, Até né? hoje. Porque às vezes a gente pega processos de Perguntar. comarcas que a gente ainda não atuou, que são às vezes cidades menores, cidades que os procedimentos são um pouco diferentes, e a gente faz isso até hoje. Então, assim, a gente vai atrás da informação. A prática, ela vem muito disso, de você buscar informação. Quem tem informação tem segurança. Eu acredito Exato. muito nisso. Então, acho que esse ponto da prática seria nesse sentido. O segundo ponto, que é a principal dificuldade do pessoal, é sobre a construção da cartela de clientes. E daí a gente tem assuntos para um podcast inteiro. Nossa, gente, captação. Ó, pela minha experiência eu falo, posso estar errada no que eu vou falar, porque eu acho que cada um teve uma experiência diferente com captação de cliente. Mas a maior, claro que você tem que ter modos de ir captando, se inscrever na advocacia da ativa, isso nós até conversamos hoje. Mas não só se inscrever e atender o cara, pôr seu cartãozinho lá dentro, entendeu? Ir Ligar para a atendendo, família, ligar para mostrar para a família que família, você está cuidando daquele caso, quem é que você está dando você. atenção. É. Exatamente. E aí, por que isso? Porque a maior captação é a indicação. A maior, não tem, ela está no topo. Ela é a rainha da captação, é a indicação. E como eu consigo indicação? Pela atenção que eu dou para o cliente e não só isso, também pelos resultados que eu vou conseguindo. Como eu consigo bons resultados? Adquirindo E conhecimento. fazendo um bom trabalho. A gente Exatamente. preza muito assim pela transparência, né? Aqui no escritório. Sim. Então, eu acho que isso também está relacionado a um próximo ponto aqui que o pessoal fala, que é sobre, deixa eu até pegar certinho aqui para não falar errado. Equilíbrio, não. Sobre você conseguir passar para o cliente aquilo que está realmente acontecendo no processo, uma previsibilidade, né, diante de algo que não depende de você. Então, Sim. esses pontos estão muito ligados. Se você tem transparência, né, se você não promete resultados, que não deve prometer resultados, né, você acaba gerando uma confiança, uma relação de confiança. Então, Claro. mais do que captar um cliente, você tem que manter aquele cliente com você. E eu vou falar para você, quando eu comecei, eu perdi muito cliente por não prometer coisas. Então, muitos advogados deixaram de me contratar para contratar aquele que estava prometendo. E é engraçado que esse cliente volta. Volta. Esse cliente E aí, volta. com o tempo, o passar dos anos, eu fui construindo o quê? Uma confiança, porque eu fui criando um nome, e aí até chegar ao ponto de verem que o trabalho da Thaís, hoje o trabalho da Thaís e a Camila são trabalhos bons e trabalho honesto. Tanto que os clientes vêm falar, doutora, fulano te indicou e falou que você vai falar a verdade. Se vai dar, se não vai É dar, se eu não preto no vou branco. ficar, E eu falo. Então, hoje mesmo, a cliente liga e fala, semana que vem tem um habeas corpus tá para a gente despachar, mas quantos por cento? Não dou porcentagem, não tem como dar, depende do juiz, depende do desembargador, É. né? O juiz já negou no primeiro grau, eu vou dar porcentagem? Eu não sou cartomante. Então, a construção de clientes, ela está muito relacionada a diversas formas que você tem de fazer uma captação, captação não que a OAB proíbe, né? Mas de você, assim, conseguir novos clientes, mas também de manter eles. Isso é muito importante, isso é crucial. Através de confiança, um trabalho honesto, um trabalho sim, um trabalho limpo, né? E tendo bons resultados. Bons resultados com conhecimento. Você vai adquirir conhecimento, você vai colocar aquilo na prática, vai conseguir bons resultados. Então, eu acredito que hoje a gente tem diversas comunidades, igual você falou, o seu grupo lá do curso é uma família, entendeu? Então, se você, às vezes você vai lá, conversa, faz uma troca com uma pessoa, e aí você acaba pegando um caso com aquela pessoa. Então, às vezes é uma dificuldade do outro, né? Por exemplo, eu tenho cliente, mas é uma dificuldade minha, a Thaís pode me ajudar, eu posso pegar o cliente com ela. Então, nessas comunidades é muito legal essa troca, porque também pode gerar. Uma forma também, que eu lembro que eu fiz bastante no começo, é agir como correspondente.
que fazia, eu me inscrevi em algum site de diligência, que eu não vou lembrar o nome agora, mas advogados de fora, assim, lógico que não pagava bem, né? Mas eu tinha contato. Então, por exemplo, eu precisava ir na delegacia pegar uma cópia de inquérito. Eu tinha contato com o pessoal na delegacia. Isso era muito legal, porque daí eu podia perguntar também pro pessoal lá como que funcionava todo o trâmite. E acaba gerando visibilidade. Ah, Isso é muito com interessante. certeza. E a questão da parceria, né? Que você vai ter, a gente até discutiu, será que até que ponto vale? A parceria ela tem que aí existe a parceria, não a diligência. Mas você também fazer parcerias com advogado, com colegas que vão fazer outra área, né? Quando eu comecei, eu fiz civil, eu fiz família, eu gostava também, né? Então, eu gosto, eu acho que o meu lado obscuro é o civil, né? E não dá. Mas um dia eu tive que peticionar numa situação civil lá de Londrina. Nossa, gente, comecei a bater lá a questão do carro, que tava uma indenizatória, que não era devido àquela indenizatória que tava tão gostoso, Fluiu. pensando, fluiu. Mas, enfim, então, assim, você também ter bons parceiros. Eu vou me juntar com a minha colega que vai fazer civil, mas ela tem que ser uma pessoa responsável igual você. Porque você vai indicar para o teu cliente e vai queimar você também, se aquele teu colega não fizer um bom trabalho. É. Mas é legal você ter a parceria para você não perder. Entendeu? Então você ganha ali do tributário, do trabalhista, do previdenciário. Você tem que ter essas parcerias. Eu acho A que isso é parceria é uma. bem interessante nesse sentido, Sim, para não deixar a pessoa ir para fora, né? exato. Um ponto aqui também foi trazido, a falta de reconhecimento e reputação. Porque iniciar na carreira como advogado começa com uma reputação limitada. E construir uma boa reputação leva tempo. Fato. Eu sou exemplo disso. 11 anos, gente. 11 anos de caminhada. Gente, é que não dá para querer chegar depois de sentar na janela, né? Não adianta, não adianta. É diferente, claro, que, por exemplo, existem casos e casos, mas é a minoria. Existem pessoas que são filhos de advogados renomados e herdam escritórios Mas renomados. aí a gente já tá falando de um legado, né? De ó, É um legado que foi construído. isso, Alguém ralou muito lá atrás para chegar para chegar a nesse construir esse nome. nome. Exatamente. Agora, o que que eu vou formar meu legado? Né, o meu nome, a minha reputação, é com o tempo, com o trabalho que eu presto. Por isso que desde o início você tem que pensar qual a reputação que você quer. Eu, no início, eu cheguei a um ponto de ter reputação de advogada barateira, porque eu não sabia cobrar. Eu não tinha um mentor para me ensinar. Um ponto, eu acho que o segundo pilar, além de você adquirir conhecimento, é você se estruturar. Eu nunca tive a noção de se estruturar. Então, por exemplo, é sentar e ler a tabela da OAB, por exemplo, para você ver quais são os mínimos que são cobrados e você fazer a sua tabela para você começar. Isso é um ponto que foi trazido também. Os custos e a gestão financeira e econômica. Não, eu falo por mim, gente, gestão financeira e econômica, eu não tenho, não adianta, eu não tenho até hoje. Quem faz a gestão financeira e econômica é aqui, ó. Se eu não, se eu perder a Camila, eu fico sem gestão nenhuma. Daqui a pouco eu tenho que passar a minha vida para ela, porque a minha vida particular começou a ficar eu vou ter que passar uma tabela para os meus gastos. Camila, toma o cartão, cuida da Camila, eu posso comprar essa bolsinha? Não, hoje não. ela vai excluir, a primeira coisa que ela vai no meu celular, vai excluir Shein, excluir AliExpress. AliExpress. Isso foi um ponto trazido. É muito legal. Foi abordado também na jornada Só que sobre uma coisa isso. rapidinho, antes assim, por mais que eu fale assim, isso, eu nunca fui muito irresponsável. É que como eu tive uma situação de vida financeira muito limitada, hoje que eu posso comprar, acho que tem que tratar isso de terapia. Eu não gosto de me limitar, então se eu sinto vontade. Ferdinando está nos vendo. Ai, meu Deus do céu, Ferdinando, não, exclui, não assiste. Ai, Ferdinando é o terapeuta, tá, gente? gente, só pra Dela. vocês saberem. Então, eu nunca levei isso pra terapia, inclusive. Então, é que a nossa terapia a gente fala tanto, enfim. Mas, o que que acontece? Eu sempre guardei meus primeiros honorários, porque eu sabia que eu queria ter um escritório, porque eu priorizava. Então, eu sabia que eu tinha que pagar o notebook, eu sabia que eu tinha que comprar uma poltrona nova, então eu guardava para investir no meu negócio. Isso é uma dica muito legal. Bruno Perini fala muito disso. Ele é investidor, né, do grupo do Primo Rico, e ele fala muito sobre isso, que ele ganhava um salário X e quando ele passou a ganhar o dobro disso, ele não elevou o patamar de vida dele, porque ele já sobrevivia e já vivia com o patamar daquele X. Então, tudo que veio além daquilo, ele guardava e investia. E isso levou ele a colher frutos no futuro
que são, né, coisas que foram plantadas lá atrás, Exato. justamente por conta dessa economia. Agora, a pessoa que pega o primeiro honorários dela, a pessoa que nem sabe o que fez com o primeiro honorários, aí é difícil, é difícil querer É igual, ajudar. eu falei em casa essa semana. é, a minha primeira viagem internacional da minha vida foi com 34 anos, ano Aham. passado. Então, eu viajei 2 vezes para Grécia, viajei, mas com o dinheiro que estava guardado, não esbanjei. E foi a minha primeira viagem internacional. Quer dizer, com 10 anos de advocacia, Sim, entendeu? Fiz outras viagens? Fiz no Brasil, poucas, uma vez no ano, mas não. Hoje eu estou usufruindo do que eu rentabilizei esses anos. sim. É muito necessário a gente falar sobre isso. É As muito pessoas acham que a advocacia não tem custo, e a gente também estava falando sobre isso hoje. Quando é dia de podcast, a gente já vem assim, ó, com o assunto fervendo na cabeça, né? Não, e outra, a gente traz a experiência. É, Porque o que eu vejo muito, a pessoa pega o primeiro honorário, como você falou, ai, já vou viajar. já gastar, vou gastar, É. gastar. Aí o computador dela tá travando, que não abre nem o EPROC, porque o PJE já não abre um computador bom. Um computador ruim, então, meu filho, você nem advoga. Então, assim, a pessoa não investe no bom. E o cliente repara, tá? O cliente repara o carro que a gente anda. O jeito Claro, que a gente tá o jeito vestido. que a gente tá vestida. Gente, isso foi uma coisa que eu sempre me cobrei muito. Eu sempre gostei de me vestir bem. Mas, tipo assim, eu não tinha condição de me vestir bem, mas não com roupas caras, mas eu sempre tentei me vestir bem. Eu lembro a primeira vez que eu fui atender na delegacia com uma sapatilha e acharam que eu era a mulher do preço, É. entendeu? Assalto é um negócio que, assim, para advogada mulher, sinto lhe informar, queridas, A mas não é ser que você tenha um necessário. metro e noventa, É necessário, nem que né? seja um negocinho assim na mulha ali, mas é necessário. É necessária a aparência, É, gente, é tem que se cuidar, necessário. tem que estar apresentável. Isso tudo é custo, né? Então, se a gente colocar ali na ponta. Para quem acabou de sair da faculdade, eu não sei quanto vale a minha hora. Já pararam para fazer esse cálculo? Quanto É, vale a sua hora? É o primeiro cálculo que você tem que fazer quando você sai da faculdade. Você joga ali o valor que você gastou no seu curso. Ai, mas eu fiz faculdade pública. Tá. Você vai gastar o seu aluguel que você gastou nesse meio tempo, a comida que você comeu nesse meio tempo, né? Vai fazer uma média, os livros que você comprou, as mentorias que você pagou, enfim, o ônibus que você pegou para ir para a escola, tudo isso é custo. Então você vai pegar tudo isso que você gastou na sua faculdade e você vai iniciar o seu cálculo a partir disso, exato. né? Ou você vai pegar o seu padrão de vida, e hoje eu gasto X para sobreviver. Eu tenho meu aluguel, tenho um carro, tenho não sei o quê, ou não tenho, né? Enfim, você vai planilhar tudo ali. E você vai ver quanto custa a sua hora a partir daquilo. E aí você vai calcular o seu lucro, você vai pôr margem de lucro em cima daquilo, né? E assim você vai começar a advogar. Ai, meu custo de vida é baixíssimo. Parabéns, continue assim. Mas pega a tabela da OAB e pega como base a tabela da OAB, então, Isso. E já que o pega seu os custo de seus vida não chega honorários e naquilo. outra, eu acho que pôr um objetivo. Eu quero um escritório. Você quer um escritório? Começa, faz um orçamento. Quanto custa o aluguel? Quanto custa uma mesa? Quanto custa um balcão? Quanto custa o que você precisa, o mínimo para montar o teu escritório. E aí você vai o quê? Juntar aquele dinheiro, vai, né, tá pegando seus honorários, juntando dinheiro para você montar o seu escritório. É organização. É organização. Organização financeira é tudo. Ó, o próximo ponto aqui que o pessoal trouxe foi sobre. Esse ponto é difícil. Ah, manda. Equilibrar vida pessoal com vida profissional. Olha, eu posso falar por mim, que a pessoa que começa com 23 anos a advogar, que tá ali praticamente saindo de uma adolescência, porque a gente sai da faculdade, a gente tá saindo de uma adolescência, a gente para, era jogos jurídicos até então, É, você sai dos entendeu? jogos direto pro fórum. Direto pro fórum, entendeu? Então, assim, eu que sempre sou até hoje festeira, gosto de uma minha família é família de festa, sou festeira. Então, você precisa. Eu passei por várias etapas, por várias fases. Eu passei por fases que a minha vida pessoal já atrapalhou meu profissional, eu já passei por fases de eu isolar minha vida pessoal e ficar só no profissional, isso me fez muito mal também, psicologicamente. Então, eu acho que você saber se equilibrar, saber o que que você posta na internet, saber como você se porta nos lugares, entendeu? Imagina, você começa a criar nome, mas você tá enchendo a cara final de semana e dando bafão, passando mal. Gente, não, você tem que ter postura. Tem Tem que que ter ter postura. Isso é postura. uma coisa que eu sempre me cobrei de ter postura nos lugares, claro. Eu sou uma pessoa que, assim, eu entendo que para você conseguir grandes objetivos específicos, tá?
você tem que renunciar a várias coisas. Então, por exemplo, para mim, o equilíbrio são vários desequilíbrios. Então, por um período, eu vou renunciar a muita coisa da minha vida pessoal para eu atingir tal objetivo da minha vida profissional. Ok, mas é um período de 6 meses, é um período de 8 meses, e aí a gente vai dosando, né? E aí, nesse meio tempo, lógico, você não vai parar de viver. Você Claro. vai, ó, por exemplo, a Thaisa vai falar aqui, exercício físico para ela é inegociável. E não só para ela, tem que ser para todo mundo, porque isso a gente, quando eu treino de manhã, meu dia é outro, meu dia é outro. Então, a gente tem que ter essa questão de se cuidar, de estar bem consigo, com a nossa aparência, com o nosso físico, com a nossa disposição. Eu sou a pessoa que vive doente, inclusive eu estou doente agora. Gente, eu não sei. Sabe o que eu dei de presente no aniversário pra Camila? Eu vou contar. Eu fui lá na loja de coisas, produtos naturais. Aí fizemos uma cesta de coisas naturais, porque ela falou que tava engordando, tal. Enfim, fizemos uma cesta. Na hora de sair, eu e a Débora aqui do escritório, nós olhamos, tinha umas vitaminas, assim, uns multivitamínicos. Aí tinha lá, imune, para sua imunidade. Eu olhei pra Débora olhou pra mim e falou: é esse! É esse Pegou a presente. cara na cesta. Gente, vive e se cuida. Não E tem assim, como. como que eu tô tomando todo dia, ó. Já tá acabando. Então, assim, mesmo me cuidando, eu sou uma pessoa que fica doente. Como que eu vou atender uma pessoa espirrando, passando mal, com dor de cabeça, com Não, sinusite? e não Não é tem só condições, isso. gente. Como que você vai se dedicar no seu trabalho? Às vezes a gente precisa levar um processo para casa para estudar. Semana passada a gente analisou um processo que só a denúncia tinha 900 páginas. Como que eu vou sentar e me dedicar a esse serviço se eu não tenho preparo físico para isso? Eu não tô bem. Se eu não tô bem. Então, tem que ter ali a questão psicológica, tem que ter o psicológico no lugar. A gente lida com o pior do que pode acontecer na sociedade, que é o direito criminal, Sim, né? Não vamos, né? Não tem como omitir isso. Então, a gente precisa estar bem para conseguir resolver o problema da outra pessoa. A outra pessoa não tem nada a ver com a nossa vida pessoal. exatamente. E a gente tem que saber. Então, a pessoa, acho que começar o escritório ele é um negócio. Eu não via, né, como um negócio, mas ele é. O problema da advocacia é que o produto do negócio somos nós. Então, É o serviço, é né? um serviço. Então, a gente tem, igual a Camila falou, a gente tem que estar bem. Se a gente não estiver bem de saúde, você não consegue analisar um processo, você não consegue atender o cliente, você não consegue estar ali. Nossa, é complicado. É, Então, bem, igual você falou, saúde física, saúde psicológica também, é. isso influencia muito. Então, a gente tem que saber também viver nosso trabalho. A gente Toma tem. sua cervejinha, bebe seu vinho. Exato. Eu que o diga. Eu não abro mão do meu vinho, Fábio, que não escute esse podcast, mas ele sabe que chega no outro dia e fala: Fábio do céu, tomei 2 garrafas de vinho, 3 esse final de semana. Aí ele já vem assim. E outra, a gente tá falando do equilíbrio, então assim, a gente, Fábio é meu personal, gente. a gente, por exemplo, eu gosto de treinar de manhã, mas eu fui da época, quando eu estudei para OAB, eu dormia 11h30 da noite, acordava 5 da manhã, 5h30 eu tava na academia, para dar E tempo de ir pra aula, e à tarde estágio, e à noite estudar para OAB de novo. Então, foi por um isso que eu período. falo, e sabe o que é o legal da pessoa investir em exercício físico? Porque o exercício físico, ele eu equiparo ao trabalho. Se você não tiver constância, se É, você não tiver foco, se você não tiver ali, colocar aquilo como uma obrigação do seu dia, um dever, fazer bem feito como trabalho, você também não desenvolve. também não Você não desenvolve, consegue emagrecer, você não consegue evoluir, também não tem progresso algum. é a mesma coisa. É. Então, se você tiver foco no teu trabalho, você tiver foco na atividade física, você vai ter foco no trabalho É, também. é muito. Quando uma coisa tá alinhada, parece que todo o resto vai, né? Sim. Então dá pra ter equilíbrio. A gente surta às vezes, Nossa às senhora. vezes, várias vezes, É. mas assim, isso também é um equilíbrio. A gente pôr pra fora aqui, a gente tá aqui no E podcast. essa vez que você falou, acho que hoje eu gravei um vídeo no meu Instagram, claro, o podcast já vai estar rodando, o pessoal não vai ter visto. Mas quem me acompanha vai ter visto. Hoje de manhã eu cheguei, nós estamos numa semana extremamente cansativa e eu não teve nenhum dia que eu gosto de dormir 10 horas, tenho que dormir 10 horas para estar em pé às 5h30 da manhã. Então, eu fui dormir todos os dias, de 11h30 à meia-noite, assim, todos os dias. Hoje, a hora que o celular despertou, eu coloquei o soneca, eu não escutei o soneca tocar. Ele tocou, na segunda vez que ele tocou, que eu fui ouvir, tipo, 5h57. Aham. A aula era 6 horas. Mandei mensagem pro personal do Muay Thai e falei: Alan, tô atrasada, mas eu chego, academia lá de casa,
Beleza, eu cheguei 6h10. Aí cheguei aquele humor, que eu tava muito cansada. Passada, E aí né? ele foi filmando, olha lá, olha ela, olha a cara de bom humor, chegando atrasada. Agora você desculpa, aí eu fui chutando o banco, porque eu não tinha mão, Aham. aquela cara de bunda assim. Aí ele falou assim, rebelde ainda. E aí depois eu postei, e eu nunca tinha postado um vídeo assim. E eu repostei o vídeo dele e eu gravei hoje de tarde. Eu falei, gente, e muita gente, deu muitos comentários, assim, gente respondendo. E aí eu falei, gente, vocês estão muito acostumados a ver a Thaísa feliz, a Thaísa pra frente, mas não sabem que eu sou um ser humano. Eu também tenho meus dias ruins, meus É, dias desanimada, e nem por isso eu vou deixar de ser melhor no que eu faço. sim, Todo mundo tem que entender que a gente tem dias e dias também. Todo mundo é sim. ser humano. A gente Tem que só se não cobrar pode, de a novo. gente só não pode parar, né? É, A gente, então, assim, isso que a Thaisa colocou aqui é algo que foi uma dificuldade dela hoje, mas ela não deixou de ir, ela não deixou de fazer. Então, exato. a gente não trabalha a mesma coisa, né? Se você tem alguma dificuldade, se você tem. Lógico que a gente passa por períodos, ai, um falecimento de um familiar, alguma coisa assim, um acidente. Então, são coisas previsíveis, né? Mas Uhum. imprevisíveis, mas que a gente também não pode se paralisar, porque a vida Não, tanto que continua. eu falei, gente, foi, mas eu levantei e fiz o que tinha que ser feito. Exato. Eu fui pro Muay Thai do mesmo jeito, estava aqui trabalhando hoje, foi um corre danado, tivemos 2 audiências já tarde. Ah, Não, hoje foi só uma, duas, nem lembro, ontem foi ah, aqui 2. hoje foi um tropé aqui no Foi, todo escritório. dia tá sendo, graças a Deus. Amém. Mas então tá, a produção já tá pedindo pra gente encerrar. Ai, gente, eu queria falar mais. Ó, a gente tem vários pontos aqui ainda para falar sobre esses desafios do início da advocacia, mas a gente pode gravar uma edição 2 desse podcast, isso que vai ser muito legal. Isso, dá pra gente gravar parte 2. Boa. Inclusive, vocês podem assistir esse fazendo esteira, fazendo elíptico. Muito bom Aí fazendo você. um cardio. Outro dia, ai, a Gabriela Bracini, que foi nossa estagiária, ela postou fazendo um cardio no Parque do Ingá e assistindo o nosso podcast. Aí, ó, já aproveita para conciliar a vida pessoal, a saúde e E crescer profissionalmente conhecimento, na prática. exatamente. E a gente fica por aqui hoje, mas viremos com a edição 2 desse podcast. Queria agradecer e dar a dica para você que está iniciando na advocacia: só não desista. Não desista. Foque, que vai dar tudo certo, e estude e dê o seu melhor. Isso aí, até mais, galera. Até mais.